Doutor Alessio, houve uma prorrogação no contrato da empresa prestadora de serviços para coleta de lixo. Dentro dos trâmites que correm no Ministério Público, em que ponto isso pode complicar o novo prefeito e como é que está esse processo de investigação no Ministério Público? Sim, esse processo ele está aberto, né, o inquérito civil, que a gente começou avaliando, primeiro que houve uma dispensa de licitação lá, quando a empresa iniciou seus serviços em Bento, em seguida houve uma licitação, ela ganhou a licitação, e agora, recentemente, houve essa prorrogação. O que acontece? Eu pedi explicações ao senhor prefeito, né, acerca da observância, no caso, do artigo 57 da Lei de Licitações, que nos parágrafos 1º e 2º determina que a continuidade desse tipo de serviço, ou a prorrogação, ela exige circunstâncias excepcionais, elas têm que ser justificadas. Então, neste momento, eu tenho a notícia da prorrogação e chegou ontem, eu acredito, o pedido de explicações ao prefeito para que diga quais as justificativas que houve para essa prorrogação e se porventura existe algum procedimento licitatório sendo preparado em curso em relação aos mesmos serviços. Bom, e dentro do trâmite do processo, o que pode-se dizer que foi encontrado de irregular ou suspeito de irregular dentro desse trâmite de processo que vem desde 2009, quando a empresa iniciou o trabalho aqui em Bento? Na verdade, nós trabalhamos com essa questão da dispensa. A prefeitura, na época, justificou com relações de emergência, né? Então, a gente precisa avaliar se houve isso. A gente demora um pouco algumas coisas, porque o Tribunal de Contas mesmo, também a gente espera alguns eventuais apontamentos, né? E, então, vamos dizer assim, existe um aspecto mais formal. A gente também trabalha com a questão de verificação, e é por isso que está demorando, porque não é só uma questão formal, de análise de elementos também em relação ao serviço, né, da qualidade do serviço e a questão da remuneração. Então, são aspectos que acabam se desdobrando em vários, inclusive com prova análise técnica, e isso demanda efetivamente algum tempo. Bom, e dentro das condições de trabalho do pessoal que faz a coleta, porque condições de saúde se exige um mínimo, né? Como é que está nesse sentido? Bom, a gente costuma, aqui na promotoria, frisar, quando faz a portaria de instalação, a gente delimita o objeto. Então, no nosso inquérito civil, a gente não tem nem, não é objeto do nosso inquérito civil as questões eventualmente trabalhistas, até porque a gente não tem atribuição para análise trabalhista, isso seria do Ministério Público do Trabalho, ou de relações individuais entre os empregados e a empresa. Então, a gente não saberia te dar essa resposta, até porque, como eu disse, isso não é objeto do nosso inquérito, nem poderia ser. Bom, doutor, com relação à coleta do lixo aqui em Bento Gonçalves, também muitas pessoas reclamam de horários de coleta, de normas de coleta de lixo. Nesse sentido, o que o Ministério Público tem apurado? Existe alguma irregularidade no que diz respeito ao procedimento de coleta de lixo, ou destinação desses resíduos? Não, isso também não é objeto do nosso inquérito. É importante a pergunta porque ela traz um outro horizonte, né, que não está sendo, esse ponto não está sendo investigado. Porque, como eu disse, a questão aqui ela acaba, como a minha área é patrimônio público, ela está relacionada com a licitação, com a dispensa ou não licitação e os custos desse serviço. Claro que na questão da qualidade esse aspecto pode ser levantado, mas ele se direciona mais à questão de pesagem, de justiça ou justeza do que a prefeitura está pagando para esses serviços, enfim. Esses são os aspectos que estão sendo avaliados, né? Essas outras situações, embora elas possam gerar uma outra investigação para elas, não integram este inquérito. Bom, quanto a valores, está tudo certo dentro dos conformes? Como é que está a questão da investigação dos valores atribuídos a esse contrato? Não, pois é justamente isso que a gente frisa, que depende, de primeiro lugar, de conclusões do Tribunal de Contas, inclusive isso a gente está verificando neste momento, o que já há alguma coisa dentro do inquérito ali relacionado ao período passado, mas como é uma prestação continuada, a gente precisa avaliar isso também em parâmetros atuais. E depois, com base nisso, a gente também tem a nossa divisão de assessoria, assessoramento técnico, que certamente vai ter que dar um parecer final sobre essa questão. Então, não tenho agora, neste momento, uma conclusão, embora seja um dos aspectos que a gente está verificando. Isso pode complicar para a prefeitura ou para o município, caso constate-se alguma irregularidade? Não, a questão da justificativa é que a regra, na verdade, o que acontece? A regra é a licitação, né? A regra é cumprido aquele contrato, abrir nova licitação para que haja novas concorrentes. Quando uma justificativa ela não é suficiente, ocorre um problema relacionado a uma contratação
que se teria, nesse caso, não havendo justificativa suficiente, ilegal. E isso pode acarretar problemas, inclusive na esfera da improbidade administrativa, né? Na medida em que, se uma contratação ela é feita de maneira ilegal, ela incorre na lei que trata justamente a Lei 8.429, que trata da improbidade administrativa.